Agora a gente vai para um bate-papo super importante com a minha amiga Babi sobre saúde íntima feminina. Babi, Oiê! toca daí que a gente vai te acompanhar o daqui. cheirinho tá bom aqui, amigo. Tô sentindo, eu queria até provar, depois você guarda pra mim, tá? Bom demais, bom demais. Vamos falar agora um pouquinho sobre a saúde íntima feminina. Tô recebendo aqui a doutora Viviane Vendramini, que é ginecologista, e a gente vai conversar um pouquinho, que é super importante a gente se cuidar, né, doutora? Na verdade, isso é essencial para a gente manter a saúde, não só a saúde íntima, como a saúde como um todo, porque a gente sabe que a saúde íntima está muito interligado com a saúde de modo geral. Se a gente não estiver bem emocionalmente, se a gente não estiver bem, depende do período da vida, que a gente tem aquelas oscilações hormonais, seja numa TPM ou seja numa menopausa, a gente sabe que a parte íntima sente. E hoje a gente tem que muito desmistificar a questão de ali é apenas, né, uma região que ninguém vê, uma região escondida. Não, ali é uma região que incomoda as mulheres, é uma região que hoje está empoderando as mulheres. Por que empoderando as mulheres? Porque hoje elas estão tendo mais conhecimento, elas estão fazendo o autocuidado, elas estão se preservando no sentido de auto-amor, de se dar o direito de cuidar e investir nelas mesmas. E isso é essencial, não só para a saúde íntima, como para a saúde da mulher, para a saúde como um todo, pela autoestima, para você conseguir viver bem, feliz e até para os relacionamentos. Eu acho que esse é o primordial para a gente falar de saúde íntima. Hoje a gente tem que quebrar vários tabus, que hoje a mulher ela não se permite, não se permitia. A gente está mudando isso, isso é muito importante. Quais hoje são os maiores desafios que a mulher ela enfrenta nessa questão de autocuidado, principalmente na região íntima? Quais são os maiores desafios que chegam para você no teu consultório? Eu acho que é muito desigual hoje a oferta dos cuidados femininos, seja desde a rede pública, uma rede particular, uma rede mesmo do convênio. Hoje a mulher, hoje tem a mídia, né, a rede social, que hoje está colocando muitas informações, mas eu tenho muitas pacientes que desconhecem, é o desconhecimento. Acho que é o principal meio que a gente tem é o conhecimento, é o empoderamento para saber o que acontece com elas. Então, hoje a gente tem muitos métodos, mesmo a tecnologia está vindo para a parte também íntima. A gente tem da dermatologia, que faz a parte de estética, de rejuvenescimento. E por que não rejuvenescimento íntimo? Ah, mas é uma região escondida, não dou tanta importância. Pelo contrário, porque não é só estético, é funcional. Então, hoje a gente tem no meio mulheres que hoje as mulheres vivem mais, a gente sabe que vivem mais. Então a menopausa, quando ela vem, ela acaba tendo uma queda hormonal e isso destrói a vida dela. Tem mulheres que entram em depressão, a autoestima delas vão lá para o chão. E assim, se a gente como médico, ou mesmo como profissional da saúde, não alertar essas mulheres, que se elas não se autocuidar, fazer o preventivo, o que é o preventivo? Vamos prevenir antes das coisas acontecerem. Ok, desde a época jovem, desde a adolescência. Então a gente tem que colocar, eu acho que o maior desafio é a informação. E quando você é jovem, você não dá tanta importância para essas coisas. Você vai se importar quando o quê? Quando você perder. O que é? A gente perde hormônio. Hoje, graças a Deus, na medicina, a gente acha os hormônios e dá qualidade de vida para os pacientes. A reposição hormonal, isso, né? E hoje tem muita tecnologia que ajuda também, que é a produção de colágeno, a suplementação. E assim, a gente não pode desvincular a área da ginecologia com a área de saúde de modo geral. Então, assim, hoje tem muitas mulheres na área de esporte, as mulheres estão se cuidando, estão fazendo musculação, estão cuidando da saúde de modo geral, elas querem se sentir bem, bonitas, a autoestima delas para cima. E aí começa a vir os problemas, porque se ela é uma paciente que não tem o preventivo focado, profissional, tem que falar isso para ela quando é mais jovem. Então ela vai fazer um exercício físico, ela vai levantar o peso, ela vai perder a urina, porque ela não fez o fortalecimento durante a juventude dela. A gente tem memória no corpo. Essa incontinência urinária, ela não vem só depois de uma certa idade, né, doutora? Não, na verdade, ela piora com uma certa idade. Mas tem muitas mulheres que têm partos normais, que tiveram alguns traumas, lacerações. E aí sim, elas podem ter perdas urinárias quando jovens. Mas, no entanto, a gente tem o assoalho pélvico, é músculo ali. A gente tem que colocar para trabalhar. E a gente sabe que, além da musculatura, a parte hormonal, a tonificação da mucosa, a tonificação da pele é muito importante para manter a saúde ali e as coisas funcionando. Então, antigamente, as mulheres tinham os filhos
e não se preocupava mais com isso. É. E hoje não, a realidade é diferente. Então, acho que o maior desafio é colocar informações para essas pacientes, para essas mulheres, elas saberem que existem. E existe o quê? Para manterem a saúde íntima jovem, chama rejuvenescimento íntimo. O rejuvenescimento íntimo vai manter o colágeno em ordem, vai manter o assoalho pélvico funcionante. Então, são mulheres que vão fazer um esporte e não vai ter a sensação desagradável de perder uma urina. Imagina se fazendo uma atividade, ou mulheres mesmo caminhando. Então, assim, esse é o maior desafio que a gente tem na saúde de modo geral, mas na íntima é isso. A gente tem que fazer a prevenção. Doutora, agora uma pergunta que eu queria te fazer sobre a questão de tratamento, né? Como é que é feito essa questão do tratamento? É com laser, é via oral, medicamento? Como é que funciona? O tratamento de rejuvenescimento íntimo, hoje a gente fala assim, tudo que você possa imaginar, se as pessoas que fazem estética, que faz no rosto, para manter, a gente pode imaginar lá embaixo, tá? Então a região íntima, ela é a produção de colágeno, ela é pele também, a gente tem que pensar que é pele, assim como o rosto. Então o que é? É o laser, tem a radiofrequência íntima, tem o ultrassom microfocado. O que é isso? Então, pode usar, eu não sabia, gente. É diferente de ultrassom de fazer diagnóstico, né? O microfocado, o microfocado ele que a gente estimula... usa para, por exemplo, colar a pele aqui. Igualzinho. Usa também na parte íntima. Hoje, existem empresas que investiram nisso para a parte íntima. E assim, não adianta também a gente colocar, existe tecnologia, o dia que eu tiver problema eu resolvo. Não. Tá. Vamos colocar para essa paciente fazer os exercícios, que o dia que ela tiver que fazer, eu falo assim, é apenas um detalhe que ela vai arrumar, né? Não é para fazer um tratamento, é o preventivo, que é o melhor cenário que a gente tem que ter para as mulheres e tem que oferecer isso para elas, porque elas não sabem. A maioria das pacientes, das mulheres, não sabem que existe. É verdade, eu, assim, conheço muita coisa, mas não sabia que existia exatamente esse aparelho focado para isso. Olha Hoje tem até outras coisas que a gente faz, fios de PDO, existem outras coisas para estimular, bioestimulador de colágeno, sim, tudo na parte íntima. Hoje, assim, a gama que a gente tem das tecnologias e do avanço da medicina, tudo que você imaginar pode ir para a região íntima. E a gente tem que colocar e tem que mudar o foco hoje da medicina, é o preventivo. A gente tem que colocar para as mulheres preventivo, não é só... De que idade? A partir, assim, a ginecologia, você pode levar a criança? Pode, se ela tiver algum desconforto na parte ginecológica. Mas para fazer esses procedimentos, a gente sabe que a partir dos 35 começa a ter queda hormonal. Né? Independente se vai entrar na menopausa e a idade que vai entrar. Existe a queda hormonal a partir dos 35 anos. Hoje, devido ao estilo de vida das pacientes, a má alimentação, a exposição a produtos tóxicos, ou mesmo, a gente sabe, muitos hormônios, mesmo para estimular a parte do corpo, pode antecipar esse período dos 35? Pode, mas a média é 35 anos. Porém, o estresse, a parte mental das pacientes também está muito relacionada. Tenho pacientes com 36 anos menopausando. Por quê? Porque a vida dela está desregrada, ela é muito estressante, ela não consegue fazer exercício físico, ela não tem uma alimentação adequada. Então, assim, a gente tem que focar que não é só saúde íntima. Eu lido com mulheres, então às vezes eu sou a única mulher médica, né, falo assim, que a paciente vai procurar no ano. Eu preciso alertá-la, eu preciso oferecer para ela qualidade de vida. Esse é o foco, é o desafio, acho que de todos os médicos hoje, é convencer o paciente que está nas mãos dele o poder de melhorar de vida, viver mais, ter uma longevidade saudável. A gente, muitas vezes a mulher, né, ela fala, eu vou procurar esse tipo de ajuda só se eu tiver filhos, porque só o parto que pode trazer esses prejuízos. Isso é um mito ou uma verdade, doutora? Isso é um mito, eu falo assim, a partir do momento que a pessoa, ela não quer ter filhos, se ela não tiver essa atividade do assoalho pélvico, e ela fizer um exercício físico na parte abdominal, exercício físico, força abdominal, enfraquecimento da musculatura, um dia ela vai ter perda de urina, enfraquecimento ou é a queda dos órgãos, que chama de prolapso. Pode ter? Pode. Aí é tipo de pele, é o colágeno, tá tudo envolvido. A mulher, só por engravidar, só o peso do útero que faz nesse assoalho, dessa musculatura, não precisa nem ser o parto normal, já muda a parte da força, né, do útero. Imagina um bebê, 9 meses fazendo força nessa musculatura. Por isso que a gente indica, durante uma gestação, fazer o quê? Fisioterapia pélvica, tá? Então, assim, o exercício pélvico tem que fazer parte, porque assim, eu tô aqui. Você tá me vendo fazer algum movimento no meu corpo? Não. Eu estou fazendo meu exercício pélvico.
Você não precisa mostrar para os outros, você pode fazer em qualquer momento, qualquer período do dia. Então, assim, é a consciência corporal. É linda essa consciência corporal. Quem não tem, aí sim, tem que procurar uma fisioterapeuta pélvica para dar essa consciência. Então, os profissionais têm que estar sempre atuando juntos. E isso eu acho que é o maior desafio. Porque a medicina desmembrou muito, né? É médico especialista em muitas coisas. Mas Antes tinha só o clínico geral que mas cuidava de hoje tudo. a gente tem que olhar a mulher como um todo. Hoje a gente tem que cuidar e cada área tem o seu potencial de conhecimento, com certeza. Então a fisioterapia é outro profissional, não sou eu que vou fazer? Não, mas eu tenho que orientar essa mulher a fazer, que vai melhorar a qualidade de vida dela. E até também, eu já ouvi falar sobre a questão da fisioterapia também para mulheres que têm muita dor na hora de de ter a sua relação sexual. E às vezes a mulher fala, é normal. Tem muitas mulheres que acham que isso é normal, né? E acaba deixando isso eu falo para passar, os pacientes, né, nenhum tipo de dor, nenhuma coisa que sai da normalidade do dia a dia, não é? O que é normalidade? É não sentir dor, é estar bem consigo mesmo. Se começou a sentir dor, ou mesmo na relação, tem dor, tem que procurar ajuda. Por quê? Às vezes é uma coisa anatômica que você se resolve, às vezes não. A gente tem que ver nessas mulheres, às vezes é uma tensão que ela tem, pode estar relacionada ao próprio a relação atual, pode ser. Parceiro, né? Parte mental influencia muito. Pode ter sido um trauma da primeira relação. Às vezes ela ficou muito tensa. Ou pode ser período da menopausa, a gente fica mais ressecada. A gente tem outras alterações devido aos hormônios. E aí, tem uma relação que dói, ela vai começar a partir daí sentir muitas dores. E aí não é mais prazeroso. Aí ela não tem mais vontade, aí afeta o relacionamento. E cabe o quê? Ao médico mostrar o que está acontecendo no corpo dela para ela buscar ajuda. Porque dessa forma, ela mesma, assim, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Ela tem que procurar, mas tem que ter essa consciência. Não é normal sentir dor. Antigamente, né, as mães tinham muito essa questão de que a mãe não falava, né, não conversava com a gente tão abertamente quanto hoje. A gente sabe que tem esse diálogo. A educação nessa questão dentro de casa é muito importante, né, doutora? Trazer essa conscientização, conversar com seus filhos, também meninos, né? A gente está falando aqui da ginecologia, que é para mulher, mas também falar com os meninos. A partir de qual idade que é ideal a gente começar a falar sobre essa questão de educação sexual, dessa questão íntima, e como que é a melhor forma para a gente poder chegar e falar isso para os nossos filhos? Como eu falo, a educação, principalmente da educação sexual, tem que começar dentro de casa, mas tem que ver a maturidade da criança. Então vai depender da fase. No entanto, a intimidade tem que ser respeitada em todas as fases da vida. Então uma criança pequenininha, mesmo antes dos seus 3 anos, você tem que ensinar ela o que é intimidade. Ela não tem que ficar pondo a mão na parte íntima de ninguém, ela tem que se cuidar, é o autocuidado. Porque dessa maneira, além de se autocuidar, ela vai prevenir também que outras pessoas abusem no sentido de olhar mesmo, de ficar se expondo, não é questão nem de exposição. E dessa maneira, ela vem dos pais também. Entra no banheiro, fecha a porta, tem intimidade? Ok, você não precisa trancar. Mas assim, filho, eu estou na minha intimidade, você tem que respeitar a minha intimidade. Ela fala assim, é mesmo, eu também tenho a minha intimidade. Então isso é lá de pequenininho. E aí, conforme vai vindo as dúvidas, não adianta falar assim, mamãe, eu vi a palavra, o que é sexo? Você não vai explicar. Se é uma criança de 5 anos, Sim. Você não vai falar. Você vai falar assim, primeira coisa que você vai falar, onde você escutou? Vê o contexto, né? Vê o contexto de como que é. Porque assim, às vezes ela leu em algum lugar, ou ela escutou de longe, e assim você vai construindo na criança aos poucos. Você não pode criar segredo, sei lá, viu uma cena, constrói na criança aquela cena, fala assim, você viu essa cena, o que você acha? É bonito? É feio? É para fazer isso? Não é? Aquela pessoa tá brava, de repente está brigando, é uma briga, alguma coisa. O que você vai construir na criança? Você vai falar assim, você acha isso certo? Então assim, e na parte sexual, na educação sexual, é a mesma coisa. Vão vir dúvidas, o que você vai fazer? Vai tirar. E hoje a gente tem muitos profissionais que dão orientação para os próprios pais. Não são todos, mas existem profissionais da área de sexualidade e vão dar orientação para as mães. Ela me perguntou o que é menstruação. Ela me perguntou coisas que vão acontecendo no dia a dia. O que eu faço? Procure esses profissionais para dar orientação. Não faça, não sei se te responder. Nunca faça isso para uma criança, porque é uma coisa que é construindo.
A intimidade é construída. E quando ela for uma adulta, ela vai ter uma personagem assim, minha mãe já me explicou isso, se ela tiver contato com alguém, eu sei porque vai acontecer na escola, vai acontecer na internet, a gente não tem acesso a tudo que as crianças têm, mas a base, tanto emocional e de conhecimento, começa dentro de casa. Isso é muito importante, né? Com essa questão, né, do avanço tecnológico, né? O que você espera da do futuro aqui da medicina para atender as mulheres? Claro que você já falou aqui muita coisa, mas queria que você falasse aí, o que você espera para esse futuro da medicina, principalmente voltado para esse cuidado da mulher? Assim, o principal, acho que todas as mulheres desejam chegar no médico, fazer todos os exames, sair do tratamento até se sentindo melhor, né? Uhum. Então, acredito que com o futuro, vindo as novas tecnologias, daqui a pouco todas as clínicas de ginecologia terão todas essas tecnologias. E as mulheres, no futuro, além de viverem mais saudáveis, de acordo com a orientação que a gente falou, de uma vida saudável, tudo isso, o que elas vão fazer? Elas vão na consulta de rotina, fazer o Papa Nicolau, que não pode deixar de fazer, a rotina ginecológica, com os ultrassons, ver se está tudo em ordem com ela, na parte de saúde. E além disso, vai poder sair e falar assim, eu fiz meu tratamento uma vez por ano, o meu preventivo, seja com laser, com uma radiofrequência. E assim, isso vai trazer o quê? Vai ser uma rotina dela todo ano. E aí ela vai ser uma mulher que nunca vai ter problema. É o preventivo que eu falei. É uma mulher que não vai ter perda urinária. É uma mulher que vai se prevenir contra um câncer. Vai. Então, assim, hoje a gente está no Outubro Rosa. Perfeito para falar sobre. Então, a questão é preventivo. Mamografia tem que ser feita todo ano a partir dos 40 anos? Tem. Ultrassom também. Então, assim, se a gente lidar com o preventivo, a gente não terá problema no futuro. Então, a gente, enfatizando esse Outubro Rosa, a gente tem que colocar, na média, são 2 milhões de mulheres, de novos casos de câncer de mama são diagnosticados por ano no mundo inteiro. Isso é muita coisa. Desses 2 milhões, 685 mil falecem devido ao câncer. É muita gente. E se você fizer o autoconhecimento, eu tenho que empoderar. Se eu fizer o autoexame, eu consigo prevenir em 30%. Faz o diagnóstico em 30% dos casos, só o autoexame. Então, assim, temos que mudar a atitude das mulheres e temos que colocar na cabeça de todas vocês que é prevenção, é o autocuidado, é o autoamor. Isso daí é o desafio nosso, todos os dias eu prezo por isso e mudo o estilo de vida de muitas pacientes. Nossa, que legal. Já quero virar sua paciente. Você também ficou com vontade de ser paciente da doutora? Porque é difícil a gente ver, né? Essa questão, assim, claro que tem mudado muito essa questão de humanizar a forma como os médicos têm tratado, mas ainda é um pouco difícil, principalmente nessa área íntima, que a gente tem, às vezes, né, uma questão de se sentir ainda um pouco incomodada, porque, né, os exames são super chatinhos, mas uma vez por ano, gente, faça isso por você, né, para que você tenha aí uma qualidade de vida melhor. Quero te agradecer, doutora Viviane Vendramini, aqui hoje, ginecologista. Quero que você passe os seus contatos para a gente. Por favor, muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço o convite. Obrigada. Pode passar os seus contatos para a gente, doutora. Eu atendo em São Paulo, na Zona Oeste, em Santa Cecília. E eu passo o número também? Pode passar, fica à vontade. E se vocês quiserem um contato, tem meu Instagram, que é doutora Viviane Vendramini. De lá você já consegue o contato direto pelo WhatsApp. Ou um número fixo, que é 311-3666-7082. Muito bom! E agora, vamos de frase do dia para inspirar você que está aí nos assistindo? Olha lá a frase de hoje, gente. Jamais existiu uma boa guerra ou uma paz má. Gente, a guerra nunca tem um vencedor. Nunca tem um vencedor, gente. Quando você vive uma guerra, independente da área que for, na sua família, na sua casa, ou até como a gente trouxe aqui, né, a questão da guerra mesmo que está acontecendo ali em Israel, nunca tem um vencedor final, porque sempre vai existir alguém que vai sair morto, que vai sair com mazelas, que vai sair com mágoas, que vai sair aí com o seu coração em flagelos. Então, sempre pese pela paz, gente. A paz é o árbitro do nosso coração. Então, onde tiver paz, você tem que estar. E onde não tiver paz, gente, tente trazer essa paz da melhor forma possível para você, tá bom? Bom, Bruninho, com você!